Polêmica Espírita. Opa. Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta no nosso Polêmica Espírita. Uma grande satisfação estarmos aqui de volta e trazendo um grande convidado, um convidado que é nosso amigo já há bastante tempo no movimento espírita, que é o Marco Milani, lá da USE Campinas. Boa noite, Marco Milani. Olá, Arthur. Olá, Paulo. Grande alegria de estar aqui. Já saúdo aqui também os nossos amigos internautas que eventualmente estão nos acompanhando aqui. Perfeito. Estamos também, obviamente, na companhia do Paulo Neto. Estaremos aqui todos juntos, né, nessa live que nós consideramos muito importante em função dos tempos que estamos vivendo. Estamos próximos de uma eleição nacional, né, de caráter nacional, onde elegeremos o nosso próximo presidente, senadores, deputados federais, deputados estaduais, como, né, já acontece já há muitos anos no Brasil, né, desde o processo aí chamado de redemocratização. O que é esperado, né, em todo o país do mundo, né, onde se prime pela democracia, né? Estamos num país democrático onde já temos eleição aí desde 1986, né, no chamado processo de redemocratização. E o que vem justamente esse fato, e assim como alguns outros que vêm ocorrendo no movimento espírita, fizeram com que nós refletíssemos sobre este momento que estamos vivendo, haja vista que essas disputas eleitorais têm ocasionado uma série de problemas dentro do movimento espírita. Então, nós chamamos aqui o Marco Milani, na noite de hoje, para que ele possa discorrer sobre isso dentro dessa temática de hoje, que é militância política nos centros espíritas. Nós que estamos, né, todos três aqui, muitos de nós, de vocês que estão acompanhando, têm verificado isso, tanto dentro dos centros espíritas, né, é bom que se diga, como também fora do movimento, aqui nas lives, né, no ambiente virtual, nós temos observado uma série de problemas, né, que realmente têm nos preocupado muito e que não deixam de ser polêmicos, né? O Marco Milani sabe que nesse programa nós estamos aí viajando, né, por uma série de polêmicas dentro do movimento espírita, tanto do ponto de vista doutrinário, como também do ponto de vista do movimento espírita. Então, eu começo, né, perguntando ao Marco, e Paulo também, obviamente, fique à vontade, Paulo, para fazer seus questionamentos, suas perguntas, seus comentários, né? Vai ser uma conversa aqui, onde nós também contamos com a presença dos nossos queridos internautas, né, sempre aqui presentes, agradecemos a participação de todos. E, Marco, como é que você vê, então, inicialmente, esse momento onde a gente vê essas tensões no movimento espírita em função de posicionamentos políticos e ideológicos? Bom, como qualquer assunto que envolve paixões, né, a gente até entende que algumas pessoas se deixam levar pelo momento e expressam na sua comunicação, na sua maneira de se relacionar, tudo aquilo que elas estejam sentindo, os desejos, né, as preocupações, as angústias que cada um tem, que até aí é tudo natural, tudo muito normal, né? Nós entendemos que o ser humano precisa, muitas vezes, extravasar ou colocar a sua opinião de maneira mais pública, né? Muitos preferem fazer isso, outros não, outros são mais reservados, entendem que isso é uma questão íntima, mas o importante, Arthur e Paulo, é aquilo que nós temos como pontos de atenção. Recentemente, né, por coincidência, a própria USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, lançou uma nota justamente orientando os seus respectivos associados, dirigentes, né, para que dentro dos canais da USE nós tenhamos, obviamente, a conduta equilibrada no sentido de nós não misturarmos desejos e preferências particulares, que é muito natural e é muito esperado, né, com canais que são exclusivos para tratarmos de assuntos espíritas. E aí vem até, já fazendo uma ligação muito natural também, o fato de nós não discutirmos política partidária ou segmentos ideológicos
nos canais espíritas, pelo menos aquilo que a gente procura fazer de maneira respeitosa, é justamente entendendo que cada um tem o livre-arbítrio para se posicionar da maneira que bem entender. O próprio Kardec reforçou isso numa de suas mensagens, seus alertas, né? Kardec já colocava na Revista Espírita exatamente isso. Se nós trouxermos assuntos que ele chamou de irritantes, entre eles essa questão política, vai gerar polarização, cisão, desarmonia, e nenhuma reunião séria vai se sustentar com pessoas que estão ali para discutir elementos que não são pertinentes ao espiritismo. Isso é muito bom deixar claro, porque tem gente que confunde, né? Acho que o Paulo e você, Arthur, já devem ter ouvido que as pessoas acham que por não discutir questões político-partidárias dentro da casa espírita, está se alienando o frequentador. Pelo contrário, está se respeitando o ambiente, e cada um vai discutir isso no ambiente adequado. Em momento algum, nós vamos considerar alguém alienado, ou distante, ou afastado da discussão política, que é um dever nosso enquanto cidadão, só porque ele respeita o ambiente onde ele frequenta. Pelo contrário, então, as pessoas estão extremamente equivocadas quem acha que esse respeito significa alienação ou afastamento. Tanto eu, quanto você, quanto o Paulo, nós podemos ter até posições políticas iguais ou divergentes, isso tanto faz. Isso faz parte do processo democrático e de respeito à pluralidade de ideias. E é isso que o Espiritismo está, ele está acima dessas questões. Então, o ponto de atenção que eu chamo é justamente essa ingenuidade de alguns, má fé de outros, da confusão que se tenta fazer para direcionar pautas político-partidárias e ideológicas como se fossem pautas doutrinárias. Não são. E aí vem até questões interessantes, porque a pessoa, essa que reclama, né, que gostaria de ter discussões políticas dentro da casa espírita, quando o posicionamento é a favor daquilo que ela considera relevante, aí ela acha importante. Agora, se alguém se posicionar contrário ao que ela pensa, ela já ofende, ela já acha que a pessoa está desinformada, ou até que não tem cabimento a pessoa espírita pensar de maneira diferente da dela, né? Então veja como as paixões e as limitações, quase a miopia intelectual que nós temos em algumas pessoas fazem com que esse assunto, de fato, não deva ser tratado nas lides, nas tribunas e nos ambientes espíritas, porque cada um tem a liberdade para discutir isso quando e onde quiser, respeitando o ambiente adequado. E não é na casa espírita que se vai fazer isso. Então, genericamente, tá, o que a Uzi, na nota dela, ela falou exatamente isso. Cada um se posiciona como bem entender. Não existe voto de cabresto, não existe nenhum tipo de direcionamento que se faz institucionalizado, não existe isso no espiritismo. Apesar de, que é o tema de hoje, né? Os militantes que estão infiltrados aí no espiritismo, eles valorizam mais essa participação político-partidária do que o próprio espiritismo. Eles adorariam que nós tivéssemos momentos para arregimentar novos militantes, né? Eles queriam conduzir, formar um pensamento homogêneo. Isso até é uma estratégia, a gente pode conversar isso posteriormente, se vocês quiserem, mas nós entendemos que essa estratégia de ocupação de espaços, né? E aí tem o Antônio Gramsci, que eu vou trazer aqui para reflexão, é uma estratégia de guerra, onde você, para obter o poder, você tem que ocupar diferentes espaços, inclusive nos ambientes religiosos, políticos, associativos, aonde for que se tenha a possibilidade para influenciar a formação de opinião. E o Centro Espírita e as redes espíritas também é um ambiente alvo para esse pessoal que gostaria de colocar as suas ideias ali para ocupar espaços e criar um pensamento homogêneo em cima daquilo que eles consideram relevantes. Eu não estou discutindo o mérito, se isso é bom ou mal. Cada um escolhe o que bem entender, mas não venha direcionar o que o adepto espírita tenha que pensar ou agir. É isso. Perfeito. E o que mais assim nos chama a atenção, entre tantas coisas, é que há quem queira atrelar
a figura de Allan Kardec, né, o codificador, o sistematizador da doutrina espírita, a essa ou aquela ideologia. E ainda aduzem que um espírita só pode ser espírita se seguir determinada ideologia. Como é que você vê isso? É mais uma vez a tentativa de usurpar a imagem do espiritismo na figura do seu fundador ou codificador, Allan Kardec, como se ele fosse aquele que levaria ou hastearia a bandeira partidária, né, com as cores ideológicas que a pessoa gostaria que Kardec se posicionasse. E aí a gente já vai separar, inclusive. Tem Kardec homem, pessoa física, aquele que tinha qualidades e pontos a serem desenvolvidos, desafios também a serem superados, e tem a doutrina espírita, né, que Kardec, obviamente, teve uma participação extremamente relevante e fundamental, mas nós não podemos confundir, eventualmente, posicionamentos do homem, Kardec, como se fosse necessariamente a da doutrina. Outro ponto importante é que Kardec teve a preocupação de, ao fazer as suas reuniões na SPI, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para você se associar e frequentar as reuniões, todas de caráter sério, a maioria de caráter instrutivo, deveria haver harmonia de pensamentos. E sentavam lado a lado monarquistas, socialistas e liberais, sem ter a preocupação de que cada um fosse discutir pautas específicas. Então, para nós termos harmonia, não se discute isso no ambiente espírita e muito menos se tenta capturar a imagem do espiritismo ou de Kardec para ele ter esta ou aquela bandeira. Eu posso ter uma opinião, você pode ter a sua, o Paulo pode ter a outra. Tem várias passagens na doutrina espírita, nas obras ditas básicas, né, ou fundamentais, que nós poderíamos associar a diferentes abordagens de discussões que a gente poderia levar para a sociedade hoje. Aí tem, por exemplo, a desigualdade da riqueza, né, o aborto e outras questões bastante sensíveis que fazem parte das pautas para reflexão, mas cabe ao espírita se posicionar nos ambientes que eles estiverem discutindo dentro de uma ótica racional, sem querer usar o rótulo espírita para justificar o seu posicionamento. Eu, por exemplo, eu não vou ficar criticando, né, de uma maneira quase que apaixonada pessoas que, para elas entendem que este posicionamento seria o mais correto para melhorar a sociedade. Eu respeito, eu posso não concordar, mas eu respeito, eu não vou ofender a pessoa, e se ela for espírita, muito menos aonde já se viu um espírita falar isso ou falar aquilo. O espírita fala o que bem entender, porque ele é um cidadão livre, consciente. Se a pessoa gosta ou não gosta, é problema dela, mas não venha colocar cabresto no espírita. E por isso que nós temos essa harmonia, esse respeito devido. E Kardec sempre zelou por isso. Tem 2 textos em Kardec que ele... Veja, olha só como é interessante também. Nós falamos aqui de algumas questões políticas, sociais, econômicas presentes na doutrina espírita, que são relevantes, claro, isso faz parte da vida em sociedade e devem ser vistas com olhos espiritualistas, no sentido de reencarnação e outros aspectos que poderiam justificar e entender diferentes problemas sociais que nós temos e como é que nós podemos resolvê-los. Mas Kardec tem 2 textos em obras póstumas, veja, ele não publicou isso como tema doutrinário, como se fossem os espíritos orientando. São textos dele, Kardec. Está lá em obras póstumas. O primeiro dele é Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Eu acho um texto belíssimo, que diz muito sobre o contexto social da época, e o outro é as aristocracias, que Kardec também trata desse, um logo em seguida do outro, trata desses temas. E Kardec se posiciona de maneira muito prudente. A fraternidade é o elemento basilar de qualquer ideia nossa que nós poderíamos ter, a fraternidade. Entretanto, aqueles que querem conduzir, né, opiniões e pensamentos, eles acham que tem o monopólio da verdade. Então, eles trazem o seu discurso, a sua narrativa, para falar que quem pensa como eu é fraterno e está de acordo com a doutrina. Quem pensa diferente de mim, ele é antifraterno e está em desacordo com a doutrina. É o pensamento totalitário.
né, que não admite pensamentos diferentes. E pessoas que se dizem democráticas fazendo isso. Então, por aí a gente vê a hipocrisia de muita gente que se diz democrática, mas não admite que alguém pense diferente. Isso não é democracia. Né? Isso não é tolerância, isso não é respeito ao livre pensamento, à liberdade de consciência. Por aí a gente vê, pelos atos, quem está efetivamente de acordo ou não com os princípios espíritas de respeito à liberdade. Paulo, deseja fazer alguma pergunta? Eu só fico pensando assim, que é minha visão, tá? Que eu acho uma certa incoerência. Por exemplo, você falou em aborto, né? Se o espiritismo é contra o aborto, a doutrina em si é contra o aborto, eu não vejo coerência nenhuma eu escolher um deputado, por exemplo, que é a favor do aborto. Então, tem esse lado que eu acho que a gente precisa de ouvir alguma coisa de vocês, se você pode falar alguma coisa a respeito disso. Perfeito, e é por aí mesmo que a doutrina espírita ajuda ao seu adepto a refletir sobre a realidade espiritual, sobre o processo evolutivo, sobre as leis de justiça, amor e caridade, e nesta parte racional ele vai entender, interpretar e decidir qual seria o melhor posicionamento, sem querer induzir os demais para falar, olha, na doutrina espírita é isso ou aquilo. Nós entendemos, por exemplo, é um ponto central, a valorização da vida para a doutrina espírita, porque é uma oportunidade reencarnatória. Lá na questão do aborto, em particular, Kardec usa uma palavra que, na época, era utilizada, a gente tem até o cuidado de, quando vai fazer alguma palestra ou algum tipo de exposição a respeito, a gente nunca vai ferir aquela pessoa que está assistindo ou que está, eventualmente, buscando auxílio, né, na casa espírita ou em qualquer outro tipo de canal, chamando essa pessoa de criminosa. Não é pelo fato de Kardec ter, ou os espíritos terem usado a palavra crime. Crime aí, nós temos que entender que é ferir a chamada lei de justiça, amor e caridade, mas sem empurrar ou sem julgar ou levar uma conotação de criminosa, né, no sentido da pessoa que vivenciou uma experiência que por algum motivo ela passou, é para ela se superar. Então, ela procura a casa espírita para se reerguer, não para sair dali pior do que quando entrou. Então, quando ela entra na casa espírita, ela tem que encontrar esperança, tem que encontrar conforto, amparo. Não importa o que ela tenha feito, importa o que ela pode fazer para se melhorar de bom. E aí, quando a gente vai discutir essa questão, a gente tem que tomar esse cuidado de não recriminar e punir necessariamente como se fosse um drama consciencial para a pessoa se sentir a pior das pessoas no mundo. Não. É que é um processo reencarnatório cujas consequências vão ser proporcionais ao conhecimento que a pessoa tem. Uma vez que ela tem esse conhecimento, aí ela passa a responder com mais intensidade, vamos chamar assim, pelos seus próprios atos, mas não é por isso que ela não consegue se reerguer. E o Espiritismo valoriza a vida, portanto, como Paulo falou muito bem, quando existe alguma postura para favorecer a interrupção do aborto, a gente, doutrinariamente, nós conseguimos confrontar essa posição com o que os espíritos disseram, ou seja, está muito claro o que os espíritos disseram, não é opinião, não. Era outro tempo, outro contexto, não. O que nós estamos discutindo são questões morais perenes, não são questões que são válidas para o século XIX e para o século XX e XXI acabaram. Não é nada disso. São questões perenes que dizem respeito à realidade e à evolução do espírito. Temos que preservar esses princípios e valores? Claro que temos. Temos que ser coerentes com aquilo que nós estamos efetivamente buscando. Então, aquele que defende ou se propõe a trabalhar questões internas, porque é o autoconhecimento e a autotransformação que vai fazer, obviamente ele vai ter os seus desafios, as suas lutas interiores, sem querer que o outro mude e ele fique do jeito que está, né? A gente gosta de jogar para os outros a obrigação de se melhorar. Então, no caso dessa questão do aborto e outras sensíveis, sempre o que os espíritos nos dizem a respeito? Interromper uma gestação quando a mãe não corre risco de morrer
isso gera um transtorno no processo reencarnatório e, obviamente, há consequências negativas conforme o grau de conhecimento e envolvimento na situação. Às vezes não é nem a mulher, às vezes são aqueles que estão cercando a mulher, que obrigam a mulher a promover o ato, né, o abortamento, e essas pessoas vão ter responsabilidades tão ou mais que a própria mulher que cometeu, mas isso daí é caso a caso. A gente não pode generalizar. Por isso que essa questão ela faz parte do processo natural de reflexão sem entrar em pautas político-partidárias. Aquele que vem falar que é direito da mulher escolher fazer aborto ou não, é porque não conhece nada de realidade espiritual. Aquele ser em gestação não pertence à mulher. Aquele ser em gestação é um espírito, às vezes até mais antigo que os próprios pais, que está reencarnando, e é uma oportunidade evolutiva, como nós estamos reencarnados como homens e como mulheres, para entrar nessas reflexões. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando tratar desses temas, de não opinar. E aí vem o que a doutrina diz, para nós refletirmos. Se a pessoa concorda ou não concorda, é direito dela também. Só não venha falar que, em nome do espiritismo, agora a interpretação é essa, porque ela quer ressignificar a palavra, né? Isso é muito comum em pautas materialistas que estão infiltradas na militância, como nós estamos discutindo aqui, de pessoas que querem trazer para o espiritismo esses argumentos materialistas para justificar essa ou aquela postura. Se ela não tiver uma visão espiritualista, desculpa, mas você não entendeu nada, então, da realidade espiritual. Ok, é o nível interpretativo e evolutivo de cada um, mas não venha querer que os espíritas pensem como você pensa, porque não necessariamente vai ter consenso nessa proposta. Eu publiquei um livro, fruto da pesquisa, né? Espiritismo e Aborto. E comecei a fazer a palestra sobre o tema e senti justamente essa necessidade de abordar a gente, porque você fala sobre aborto, você já está condenando quem fez, você não sabe quem fez, quem deixou de fazer, dá a impressão que quem está condenando. Não, gente, eu não estou condenando ninguém, e tem que ficar bem claro para a pessoa, porque senão ela sai de lá da casa pior do que ela entrou, poxa, não é isso. Nós temos que acolher. Então, qual a alternativa que a gente já fez? Vai cuidar do filho do outro, vai para a creche, se vira. Deus não é esse Deus punitivo, né, que a gente aprendeu lá para trás. Então, realmente, essa colocação sua foi fantástica, é exatamente isso. Nós estamos ali para dar as mãos e não julgar a pessoa. A pessoa já está sentindo um buraco, nós estamos fundando mais ainda não dá. Exato, não, e o pior, outro tema que é complicado é suicídio. Aproveitando que estamos em setembro, né? Primeiro, construiu-se uma imagem de que o suicídio seria o pior crime possível para a pessoa praticar enquanto encarnada, né? Cuidado, nós não estamos colocando numa linha gradativa crimes maiores ou piores ou melhores, não é nada disso. Nós estamos colocando consequências que estão baseadas ou lastreadas em fatos que muitas vezes não é o suicídio em si, pessoas que desencarnaram por outras maneiras, mas que trazem um inferno consciencial consigo mesmas, elas sofrem muito mais do que aquele que eventualmente entrou num ato de ceifar a própria vida por algum motivo, cuja responsabilidade não necessariamente era tão grande. Vide no livro Céu e Inferno, na segunda parte, tem um capítulo específico sobre como é que os suicidas se encontraram após a desencarnação, e nós vamos encontrar diferentes situações, cada um vivenciando experiências conforme o que a pessoa tinha de bagagem. E nós temos outras pessoas, espíritos mais endurecidos, que desencarnaram por outras maneiras, que relatam estarem sofrendo até mais que muitos dos suicidas que nós lemos lá no Céu e Inferno. Então, essa ideia de querer classificar esse ou aquele ato como se fossem, eu vou usar essa palavra que eu não gosto muito, mas está lá, né? Como se fossem crimes, no sentido de você julgar alguém, a pessoa não sabe do passado, não sabe do contexto, não sabe das variáveis envolvidas, portanto, não tem uma tabelinha, né? Como nós temos hoje no nosso Código Penal, onde você tem lá, fez isso, você tem lá todas as características de atenuantes ou agravantes para você conseguir julgar e depois
ter a dosimetria, né, para fazer a pena, né, do que você vai lá estabelecer. No Espiritismo, é a consciência de cada um que vai fazer isso. E aí a gente vai trazer de novo a questão da política. As pessoas querem trazer as pautas materialistas como se fossem uma receita de bolo, e quem fugir dessa receita não tem como ser espírita. Veja como as pessoas distorcem dentro de uma militância. Mas eu quero dizer que a militância não é de um lado só, é de todos os lados. Tá? Nós temos militantes desse ou daquele partido, daquela sigla, daquela ideologia. Temos pessoas que recebem, aparentemente, né, comunicações para favorecer este ou favorecer aquele. Isso é um absurdo. Primeiro que espírito sério não se envolve naquilo que compete ao ser humano encarnado tomar decisão. Segundo, é muito comum a pessoa expressar suas opiniões e jogar a responsabilidade para os espíritos para dar mais visibilidade ou legitimar a sua atuação para influenciar os outros. E aí vem de novo a questão da militância, querendo usar o nome ou a instituição espírita para fazer eco nas suas próprias convicções. E, Marco, a gente viu, né, que alguns meses atrás o nosso querido médium Divaldo Franco explicitou algumas das suas opiniões nesse terreno da política, né, dando a entender qual que seria o seu voto ou o seu desagrado em relação a essa ou aquela postura política. Ele, a princípio, ao seu ver, estaria proibido? Como é que você vê, assim, ele estaria proibido de estar se manifestando, uma vez que é uma pessoa, né, um indivíduo com grande penetração no movimento, né, tem a sua grande influência no movimento? Como é que você vê isso? E também como é que você vê os ataques que foram proferidos contra ele, inclusive com xingamentos realmente bastante pesados, né? Como é que você viu aquela situação e se realmente o espírita pode ou não estabelecer ou informar qual é o seu voto ou a sua preferência política? Exatamente, é aquilo que nós conversamos, né? A pessoa física, ela tem, como cidadã, ela tem toda a liberdade do mundo para se posicionar como ela queira. O que acontece é que pessoas públicas que têm uma visibilidade e uma influência muito grande no movimento e são tidas como referências, obviamente elas vão influenciar de uma maneira diferente também, e elas são muito visadas, elas são muito monitoradas, né, por aqueles que estão efetivamente se sentindo confortáveis ou não com qualquer declaração da pessoa, né, que eventualmente se colocar. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é o seguinte: ninguém, não existe encarnados no nosso nível evolutivo alguém que haja simplesmente desprovido de opiniões em alguns momentos. Ela vai se posicionar em alguns momentos. Como figura pública, o relacionamento com os órgãos administrativos, e aí tanto faz a esfera, se ela é municipal, estadual ou federal, existe um relacionamento natural entre os representantes do movimento espírita organizado pelas instituições que eventualmente necessitam e precisam estar em contato com os órgãos públicos para a própria manutenção das entidades, de eventos, por exemplo, não só órgãos administrativos, mas eu mesmo já fui convidado algumas vezes para comparecer a formaturas, vejam só, formaturas, né, de graduação, não na figura do professor, aí eu fui como espírita, em outras universidades, para representar, né, a USE, no caso do segmento espírita, porque em eventos assim, de confraternização, costuma-se chamar um representante de cada doutrina ou de cada religião, e a doutrina espírita é vista por muita gente como religião, então nada mais natural do que também ser colocada ali como uma das serem elencadas. E eu fui representando o espiritismo para poder fazer lá algumas palavras na cerimônia, mas veja que é uma relação pública. Eu nunca iria, né, se convidasse por uma questão doutrinária, promover, por exemplo, um casamento, porque não existe ritual ou simbolismo, né, para que você promova algum tipo de enlace lastreado aí com parte doutrinária. Mas, em algum evento
comemorativo ou até de pesar, né, de luto, aquele que tem algumas palavras para proferir, para ajudar o ambiente, se ele se sentir confortável, ele faz. Não, mas aí a opinião da pessoa, é a pessoa, não é o espírita institucionalizado. Igualmente, nos órgãos públicos, quando a doutrina espírita é chamada a se posicionar sobre alguma discussão, e aí sim, envolvendo políticas públicas, eu vou citar um dos casos que aconteceu, e foi lá em Brasília, quando se estava discutindo o ensino religioso, né, nas escolas, a obrigatoriedade ou não, a Federação Espírita Brasileira foi convidada a enviar um representante para opinar sobre a obrigatoriedade ou não do ensino religioso nas escolas. Né? Por que chamaram alguém da Federação Espírita Brasileira? Porque, quer queira ou quer não, ela tem também um papel representativo dentro do movimento espírita. Se fosse aqui em São Paulo, poderia ser a USE, se fosse aí no Rio ou em Minas, né, Paulo? A entidade local, não tem problema nenhum. Ou seja, é um posicionamento institucionalizado com um órgão de poder. Diferente de você entrar num processo de eleição, por exemplo, onde você vai apoiar este ou aquele, foge completamente da situação. E no caso do Divaldo, que foi a sua pergunta, para responder diretamente, o Divaldo ele recebeu uma comenda, no caso de uma das situações que ele estava presente junto ao presidente da República, que visitou a obra que o Divaldo tem, a Casa do Caminho, lá na Bahia, né, que é uma obra social, e qualquer administrador público, independente do partido ou do segmento ideológico, qualquer administrador público respeita e valoriza obras sociais. Então, é importante você ter esse tipo de relacionamento, mas não quer dizer que você está misturando apoio ou não. Como aqui em São Paulo, não importa quem seja o governador, ou aí no Rio, ou em Minas, se vai acontecer algum evento e a instituição é convidada a participar, você vai representando a instituição. No caso do Divaldo, ele, pessoa física, ele pode se posicionar como cidadão, mas ele vai, quer queira ou quer não, também ser visto. E aí, o que ele disser pode desagradar um segmento e agradar outro. E aí a gente vai encontrar quem está criticando o Divaldo é porque se sentiu desagradado pelo fato dele ter feito comentários que ferissem a pauta ideológica de determinado segmento. Mas o Divaldo não pode fazer isso? Como pessoa física, ele pode. Como pessoa física, ele pode. Como representante de alguma instituição, aí já muda de figura, porque ele tem que discutir primeiro com a instituição. Mas as pessoas confundem o Divaldo com o próprio espiritismo. E aí vem toda essa confusão que se faz. Ou seja, mesmo você, Arthur e Paulo, vocês têm representação no movimento espírita. Paulo escreve bastante, Arthur tem as lives, Paulo também tem uma penetração muito interessante com diferentes segmentos do movimento espírita. Quando nós estamos falando com espíritas, nós estamos num ambiente espírita falando de espiritismo. Ninguém vai ficar aqui apoiando, criticando ou falando bem ou mal de governo, qualquer coisa assim. Quando nós estamos como pessoas físicas, nós três aqui, como eu falei no começo, mesmo que nós tenhamos alguma divergência de preferência, não importa, nós podemos conversar e respeitar as diferenças. O problema é quando você quer atrelar uma opinião do Divaldo como se fosse o espiritismo. E a pessoa fala, nossa, eu fiquei desencantada com o espiritismo porque o Divaldo falou isso. Também não conheceu nada da filosofia espírita, que ela não depende de pessoas. Nem Kardec personificou o espiritismo. Ele mesmo dizia, a doutrina dos espíritos não é minha, que mais médiums, né, que acertam e erram. O Divaldo acerta e erra, como qualquer médium. Então, não tem essa da pessoa achar que o espiritismo está criando algum tipo de preferência desta ou daquele lado. Sem dúvida. E a gente conhece, né, que historicamente sempre houve aqueles que quiseram que o espiritismo ou o movimento espírita adotasse determinada posição, né, em termos ideológicos. Nós temos aí uma instituição que, inclusive, se propôs, de certa forma, concorrer com a FEB, né, e que tem essa
vertente laicista, né, de um espiritismo laico, e que a gente percebe, né, que é uma instituição que reúne também muita militância político-ideológica, né? Então, eu queria saber de você, quer dizer, como é que você entende, porque na minha percepção, aí foi uma opinião individual, o que me parece é que alguns indivíduos tendem a colocar a ideologia acima, inclusive, dos postulados espíritas, né? E, inclusive, tentando, à custa de, por exemplo, combater uma espécie de viés religioso que para eles é demasiado, então eles vêm com uma outra proposta que, como você andou já apontando, me parece ter um caráter um tanto materialista, que seria justamente o oposto, né? Como é que você vê essas questões? Pois é exatamente o que você também destaca, né, Arthur? A gente tem que ter o cuidado do bom senso, né? E nunca levar para o radicalismo, que poderia ficar preso em alguns tipos de interpretações que você mesmo pode interpretar de maneira diferente com o tempo, né? A própria doutrina espírita, quando nós começamos a doutrina, a primeira vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, alguma questão que a gente tenha lido ali, quando a gente retomou essa mesma questão tempos depois, talvez nós encontremos ali naquela questão outros aspectos que nós não conseguíamos ver no começo. E é assim que nós estamos fazendo. Nós temos que ter a humildade de entender que a nossa interpretação, ela se dá conforme o nosso momento, a nossa maturidade, o nosso grau evolutivo. Quando nós importamos pautas já previamente formuladas para reinterpretar a doutrina espírita, esse é o problema. Nós estamos desenvolvendo o amadurecimento doutrinário, estudando, lendo, refletindo, ponderando, discutindo com fraternidade, com respeito. Mas quando nós queremos sobrepor pautas materialistas, como você diz, e algumas delas já têm 200 anos, inclusive, né? que trazem aí ideias revolucionárias e outras situações mais específicas. Isso não se trata de progresso, isso, na verdade, é um atraso, né? Quando a gente vai resgatar pautas de 200 anos atrás, que não foram sancionadas pelos fatos, nem pela razão, e muito menos dentro de um critério espiritualista, né? A gente vai entender que existe algo a ser refletido e ponderado para não se aceitar cegamente discursos e narrativas que queiram reinterpretar a doutrina espírita sem ter embasamento para que isso aconteça, porque o embasamento da pessoa é uma linha materialista, geralmente. Então, linhas materialistas não interpretam o espiritismo. É o contrário, tá? É o espiritismo que pode gerar e levar luz à reinterpretação de alguns fatos que, sob a ótica materialista, ficariam limitados àquela visão mais curta, né, sobre uma existência. Herculano Pires, quando nós temos na própria proposta filosófica dele, né, ele traz uma contribuição muito grande à linha filosófica existencialista, que tem autores muito consagrados, né, mais materialistas, inclusive, dentro da linha existencialista, e ele vem com a proposta interexistencialista, quando ele amplia essa noção da realidade do ser e aquela angústia da morte que o existencialismo sempre tratou, né, que a morte está aí, a gente tem que se defrontar com ela, e todos os dramas envolvidos. Quando nós entendemos que a vida continua, que nós temos uma passagem aqui, a nossa verdadeira vida não é aqui, os nossos princípios e valores estão sendo construídos para alcançarmos a verdadeira felicidade, e ela não vai ocorrer na Terra, e muito menos o paraíso não vai ser construído na Terra. Nós construímos o paraíso consciencialmente, mas nós podemos melhorar a situação, claro, material na Terra, mas sem esperar formatar o outro para que esse paraíso ocorra, nós vamos entender aquilo que nós estamos buscando. E aí as pautas materialistas perdem a sua validade. Não quer dizer que elas não tenham contribuições, claro que tem, como qualquer outra visão, outra abordagem. Mas não quer dizer que nós vamos nos limitar e nos sujeitar a esse tipo de postura. E como você vê essa questão de alguns adotarem o termo progressista para dizer que o espiritismo teria
essa conotação progressista no seu sentido político ou no seu sentido ideológico. Kardec aplicou essa palavra dizendo, né, progressista, nesse sentido, porque ele diz que a doutrina é progressiva ou progressista. Como que você vê isso? Olha, Arthur, você sabe que eu acho que até comentei com você, né? Te mandei. Hoje, sabendo que eu viria aqui, né, para a gente trocar uma ideia, eu pensei justamente sobre alguns itens, algumas pautas que poderiam talvez serem trabalhadas ou conversadas. Uma delas foi essa questão do progressismo, porque veja que interessante. Existe eu até escrevi um texto rápido, bem curto, né, sobre isso. Depois, se você quiser, acho que você tem aí, você até pode compartilhar com os amigos. Mas o progressismo, ele é uma palavra que também teve o seu significado sendo reinterpretado com o tempo. E quando Kardec diz que a doutrina é progressista, ele está falando que a doutrina é evolucionista, que ela se aprimora, que ela evolui, que ela passa de uma situação para uma outra mais aperfeiçoada. Isso é o caráter progressivo da doutrina. Entretanto, a palavra progressista ou progressismo, ela passou a ser ressignificada quando foi atrelada a um posicionamento político ideológico que, de uma maneira bem maniqueísta, procura separar o mundo em dois, bons e maus, opressores e oprimidos, justos e injustos, caridosos e orgulhosos. Quando você subdivide, né, quando você muda a lente, na verdade, quando você embaça a lente das pessoas para que ela veja somente duas situações, duas alternativas, que é a posição maniqueísta, você, ao trazer para si todas as virtudes, automaticamente o outro lado passa a ser o injusto, o mal, o opressor. Tudo que tem de desprezível fica com o outro lado. Então, quando a pessoa se diz progressista, porque diz que está representando anseios humanistas, aí vem o grande problema, porque o progressismo que Kardec traz, que é o caráter progressista, ele não tem bandeira ideológica. Qualquer pessoa que buscar se melhorar e aperfeiçoar o que nós temos é progressista, seja ele de que linha ideológica for. Não tem um processo de vínculo, como se quer fazer, e com muita habilidade foi feita, né, por ideólogos em fazer essa vinculação para você descaracterizar e estigmatizar quem pensa diferente. Então, o progressista, para Kardec, é todo aquele que se preocupa e tem a intenção de preservar e manter o que tem de bom e aperfeiçoar aquilo que tem que ser aperfeiçoado. Essa é a ideia progressista de Kardec. E aí, hoje, modernamente, nós já temos uma outra conotação. Capturou-se, quase que usurpou-se a ideia do progressismo para um segmento, e todo mundo que não pensa igual a esse segmento, com pautas bem definidas, passa a ser alguém desprezível, passa a ser alguém que não gosta da humanidade, que não gosta das pessoas, alguém ganancioso, alguém orgulhoso, alguém que não tem condições de viver numa coletividade sem explorar o próximo. E aí, essa conotação, como eu já disse, habilmente formulada, ela procura confundir as pessoas. E aí, aqueles que dizem, não, mas a doutrina é progressista. E aí ela atrela ao significado ou ressignificado, né, de progressismo que se tem hoje, vinculando-se a uma linha ideológica, ela vai vincular o espiritismo para essa linha ideológica. Isso é falso, isso é uma falácia. O espiritismo está acima disso. Não importa a linha ideológica, político-partidária que a pessoa tenha. Ela pode ser boa, ela pode ser justa, ela pode ser coerente com a sua consciência e trabalhar em prol da humanidade. Como tem pessoas que são injustas, mas orgulhosas, egoístas, em qualquer partido, em qualquer linha ideológica. Não é isso que vai definir a moral das pessoas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando vai entrar nessas discussões sem ferir sentimentos, porque a gente tem que respeitar o sentimento do próximo, mas em momento algum nós vamos atrelar ressignificados que querem fazer hoje para
interpretar o que Kardec diz. Isso é o que se chama de anacronismo. É você ter lentes de hoje para interpretar o passado, sendo que o passado era um outro contexto e a pessoa quer se valer disso para direcionar pensamentos e influenciar decisões. Inclusive, isso andou rendendo, inclusive, ataques ao próprio Allan Kardec, partindo de pessoas que se dizem espíritas, dizendo que ele teria sido racista. Não é mesmo? Pois é. É uma espécie de anacronismo, né? Porque na época dele a ciência tinha alguns postulados que hoje são entendidos como racistas. Exatamente. Muita gente critica Kardec com olhos de hoje porque ele usava a ciência da época e aspectos culturais da época para se expressar, e obviamente as palavras vão tendo as suas interpretações também retrabalhadas. Quando Kardec escreveu, veja, ele não publicou esse texto em vida, ele foi publicado também posteriormente, está lá em Obras Póstumas, mas a Teoria da Beleza, aonde Kardec faz comentários, aonde ele separa, onde ele procura caracterizar aspectos estéticos que ele chamaria de beleza, ele não está ofendendo ou ferindo o que ele mesmo passou anos dizendo que nós, espíritos, não temos preconceito algum porque nós nascemos em corpos diferentes, sejam eles de gênero, raça, qualquer coisa. Se hoje nós somos homens, podemos nascer amanhã mulheres, se são mulheres, podem nascer homens. Se nós temos esta ou aquela etnia, encarnação seguinte pode ser completamente outra. Não existe esta vinculação do espírito. Mas as pessoas com olhos de hoje e querendo fazer críticas, porque talvez tenham algum tipo de sentimento antagônico, né, ou queiram mesmo provocar celeumas, acusam Kardec de algo que ele sempre defendeu o contrário, que foi a caridade e o respeito a todos, de ser racista. É completamente ilógico um negócio desse. E quando Kardec falava de raça, é importante deixar isso muito claro. Quando Kardec falava de raças primitivas, que é o termo que ele se servia, ele estava falando de comunidades culturais. Ele estava se designando a povos que tinham uma infraestrutura, um desconhecimento para a tecnologia da época. Não importa da riqueza cultural que cada povo tem, que é muito respeitável, mas raças primitivas que precisavam caçar para sobreviver, que não tinham sapatos, que tinham se abrigar de animais selvagens, que tinham dificuldade de interrelação entre os próprios elementos. Claro que cada um tem uma cultura respeitável, mas não é por isso que um europeu vai falar que essas raças são civilizadas. No conceito antropocêntrico, né, que nós temos do homem como elemento balizador, e a cultura europeia sendo aquela que disseminava conhecimentos dentro de sociedades que tecnologicamente estavam mais evoluídas, inclusive ajudando a disseminar novas ideias comportamentais, o que Kardec chama de raças primitivas, em momento algum ele está sendo racista, descaracterizando ou fazendo algum tipo de situação para prejudicar aquela pessoa. Ele está se dirigindo à cultura. E se nós nascermos num ambiente, vamos supor que eu, você e o Paulo, encarnação seguinte, a gente vai nascer lá numa tribo, no meio da Amazônia, que não tem contato ainda com outros seres humanos. Tá? Nós não vamos regredir moralmente. Nós podemos não aplicar o conhecimento que nós temos, mas dentro daquela cultura a gente vai vivenciar experiências ali que talvez não sejam caras. O espírito vai ocupar a cultura que for e o planeta que for. Se nós precisarmos reencarnar em outro planeta pelo nosso nível evolutivo, que não está acompanhando a evolução desse, ou que nós tenhamos oportunidades que não sejam mais valiosas em outros, nós iremos, nós não estamos presos numa cultura. E aí vem de novo a insensatez de alguém acusar Kardec de racista, sendo que ele, em particular, defendia a igualdade e o respeito a todos. Para quem não sabe, Kardec foi um pioneiro na defesa das mulheres, né? Porque naquela época é absurdo. Ele tem até um artigo na Revista Espírita, cujo título é As Mulheres Têm Alma. Olha o título, As Mulheres Têm Alma, né? Era um questionamento.
Por quê? Porque naquela época ainda se discutia se as mulheres tinham alma, e vem Kardec defendendo as mulheres, que é um espírito como qualquer outro, não tem diferença alguma. Veja que esse tipo de situação ninguém fala, né? Vão pegar uma interpretação específica, né, para querer criticar Kardec. Não entendem o contexto. E mais, Milano, que ele várias vezes, para justificar a reencarnação, ele dizia que a reencarnação iria acabar com os preconceitos de raça e de cor. Literalmente, várias vezes ele disse isso. Olha, quem defende uma pauta dessa, como é que vai ser racista? É falta de conhecer Kardec, cara. E aí é o velho problema nosso. É o velho problema nosso do movimento. A revista espírita é uma ilustre desconhecida dos espíritos. Dos espíritas, melhor dizendo. Por quê? Porque lá, esses pensamentos de Kardec, você vai ver lá. Entendeu? Inclusive, você sabe, eu tenho para variar, eu tenho um livro sobre racismo em Kardec e foi bem extenso. Aliás, pode ser uma pauta para o nosso polêmico espírita. Pode ser sim. Boa ideia mesmo. Mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra questão, Marco e Paulo, que a gente também tem verificado, é uma preocupação com a questão da chamada injustiça social ou desigualdade social. Como é que o espírita deve ver essa questão, uma vez que tem gente, né, que realmente se preocupa muito com isso e acha que essa deva ser uma pauta dentro do movimento espírita, de lutarmos contra as desigualdades sociais. O entendimento espírita não clareia melhor essa situação do que determinadas doutrinas de cunho materialista? Com certeza. Primeiro que a gente traz todo o aspecto evolutivo do ser, vivenciando diferentes experiências para angariar daí aprendizado que ele mesmo vai usufruir. Nós estamos num planeta de expiações e provas, começa por aí, tá? Quem acha que nós deveríamos formar aqui um mundo das delícias, nós estamos bem longe disso ainda. Por quê? Porque o nosso nível evolutivo não contempla ainda a pureza que nós vamos algum dia manifestar. Então, Kardec, naquele texto que eu até comentei, do Liberdade, Igualdade e Fraternidade, ele diz exatamente isso. O que deve nos pautar é a fraternidade, é a solidariedade. Isso que deve nos pautar para ajudar a resolver qualquer dificuldade ou problemas que possam ocorrer dentro da vida em sociedade. A ética, o respeito, a liberdade de consciência e, acima de tudo, essa questão da expressão do amor e da caridade dentro da ideia de solidariedade e fraternidade. Nós fazemos isso? Não. Como que pessoas que trazem receitas pré-formatadas sob a ótica materialista querem impor a questão da justiça? Querem fazer, por decreto, que a partir de tal momento, todos que para conviver em sociedade devem ter esta postura, esta situação, porque senão não vão ser dignos de receberem ali algum benefício, e pelo contrário, é a pressão social das instituições que faria a pessoa evoluir. E aí vem Kardec e diz exatamente o contrário. Kardec diz nesse texto, na verdade, nesse texto, mas ele diz também lá no Evangelho, uma passagem belíssima, que ele fala o seguinte: não adianta decretar a fraternidade e inscrevê-la numa bandeira, é necessário antes mudar o coração dos homens. Quantos experimentos, vários, a humanidade já teve, e recentemente, eu vou pegar só nos últimos séculos, tá? Vários grupos político-ideológicos tentaram abrir colônias ou comunidades alternativas para implementar a sua ideologia, vários, de diferentes tipos, tá? Não só políticos, religiosos também, diferentes tipos. Nenhum desses grupos teve a sua efetiva progressão como uma comunidade perfeita, e a maioria deles acabou se deteriorando por problemas internos, ou por gestão, porque não se tinha condições de gerir algo que dependia da boa vontade das pessoas, e as pessoas não correspondiam,
ou até porque existiam problemas éticos na própria estrutura ou que não correspondiam ao necessário desenvolvimento do ser humano em termos psicológicos e outras coisas. O que eu estou dizendo é que nenhuma comunidade alternativa que foi montada, no Brasil, inclusive, tivemos algumas. Uma delas, não sei se vocês se recordam, foram de italianos anarquistas que vieram da Itália no início do século XX e abriram algumas colônias. Tem a colônia Cecília, que virou, acho que até minissérie da TV Globo. Mas, enfim, várias tentativas foram feitas e nenhuma progrediu. Por quê? Porque o ser humano ainda não solidificou o amor, a fraternidade. E Kardec diz, nesse texto do Liberdade, Igualdade e Fraternidade, é muito bom a gente sonhar, né, com um mundo perfeito, né, e lastreado na fraternidade. Porém, é irresponsável nós tentarmos colocar uma cúpula que representaria a moralidade plena, onde todos já estivessem evoluídos, num edifício que não tem base, que não tem paredes sólidas, que seria construído em termos de solidariedade e fraternidade. Então não adianta a gente querer decretar que a partir de hoje todo mundo é bonzinho, todo mundo é fraterno e nós vamos amar ao próximo. Não funciona. Tem que mudar o coração dos homens. Como é que se muda? Com a educação, com a experiência, com a aprendizagem, mas convivendo em sociedade, mas respeitando a liberdade. Porque tem uma outra questão, e aí já é do Livro dos Espíritos, quando se diz sobre o comportamento da liberdade de consciência, Kardec, uma das questões, né, que os espíritos respondem se houver algum obstáculo à liberdade de expressão do ser, ele vai agir conforme o ambiente, conforme as pressões existentes, e vai ser um sinal de hipocrisia, porque intimamente ele não mudou. Então não é porque o contexto faz a pessoa agir daquela maneira que ele vai mudar. O condicionamento, que aí é a visão materialista, que você vai formatar alguém pelo condicionamento. A visão materialista diz o seguinte: todo mundo nasce como se fosse uma tábula rasa, né? Todo mundo vai ser produto do meio. Se você construir um ambiente onde vai direcionar as pessoas para ter tal comportamento, todo mundo vai ter. É uma ideia completamente equivocada se a gente considerar a reencarnação, né? Então, a reencarnação, nós já estamos aqui com uma bagagem, nós estamos aprimorando isso. Nós temos que aprimorar essa bagagem, vivenciando, experimentando, buscando aprimorar alternativas para melhorar a sociedade, experimentando, né? Ninguém está falando que esse caminho é melhor que esse. Por isso que a gente respeita a pluralidade de ideias. Só que quando a gente deposita esses caminhos em pessoas, ou até em partidos, ou em receitas de bolo, aí a gente está com um problema sério, porque a fraternidade ela não é discutida na maneira plena. Não adianta alguém falar assim, não, eu sou contra o aborto, nunca votaria no partido tal. Ou então, eu não voto em pessoas que proliferam armas. Ou então, eu não voto em ambientes onde tem pessoas corruptas que foram condenadas. Veja que nós temos vários argumentos que a gente pode trazer na pessoa. Mas o problema não é a pessoa. O problema somos nós que temos que nos melhorar para melhorar todo o ambiente. Claro que, dependendo do direcionamento que nós tivermos, nós temos elementos de educação que podem favorecer ou não aquele instante. Várias experiências no planeta, por isso que a gente não fica preso em algumas décadas, a gente tem que olhar a história, né? A própria China, tá? Não é o momento para a gente ficar falando aqui hoje, mas eu vou falar a China, que é um dos maiores países do mundo, né? Só a China e a Índia, os dois juntos, têm 1/3 da população do planeta, então eles são relevantes. Então, a China tem milhares de anos de história. E ela experimentou, nesses milhares de anos, diferentes tipos de configuração social dentro da sua cultura, né? E a gente tem que tirar um pouco essa ideia geográfica, né? Que a China é a fronteira. Não, tem várias culturas dentro da China. Mas o espírito reencarna na cultura que ele tiver afinidade para se desenvolver. Nós temos que entender que esse desenvolvimento ele se dá pelo esforço do espírito no contexto, ainda que nós tivéssemos um elemento maior, que é o direcionamento coletivo, né, dadas as organizações sociais, que elas nada mais são do que expressões do próprio povo. Então, se alguém está reclamando de governante aqui, ali ou ali lá,
é a expressão do povo. Não tem essa de que eu não concordo, então eu não pertenço. Pertence sim. Nós estamos juntos porque nós temos afinidade. Então, se nós temos afinidade, é porque nós temos que crescer juntos e não como se fôssemos inimigos. Quem quer dividir o povo e acha que o povo tem que ser dois, né, incentivando quase uma guerra civil, está mais próximo da animalidade do que da civilidade. Então, a gente tem que trabalhar essas questões. Nós temos que aprender a discutir ideias e não pessoas. E aí começa o exemplo do espiritismo em não trazer discussões político-partidárias que são calcadas exatamente em pessoas, em partidos, em ideias pré-formatadas, e o espiritismo é mais amplo, ele é maior e vai trabalhar o conceito moral sem se ater ao materialismo. Perfeito. Paulo, alguma consideração? Não. Tá bom. Estamos chegando, né, quase ao final do nosso programa de hoje. Uma última pergunta para o Marco, né? Você acha, Marco, né? Você acredita que, por exemplo, possa ocorrer com o movimento espírita algo parecido com o que ocorreu ou vem ocorrendo com a Igreja Católica, como, por exemplo, no caso da teologia da libertação, onde se trouxe essas pautas estranhas à própria teologia da Igreja, né? E para tentar, enfim, inserir ideias novas, diferentes, por vezes até antagônicas. Você acha que nós corremos esse risco, já que estamos falando de militância política nos centros espíritas? Olha, Arthur, o Kardec, quando ele, no projeto de 1868, né, ele ele discutiu alguns assuntos, entre eles o futuro do espiritismo, e um dos pontos que ele tratou foram os cismas, né? E por que Kardec traz isso? Porque ele colocava a unidade doutrinária como ponto central para fazer com que o espiritismo tivesse efetivamente a sua consistência e a sua continuidade. Então, sem unidade doutrinária, você não vai ter espiritismo, você vai ter facções, mas não espiritismo. No caso nosso, de elementos que poderiam desfavorecer a unidade doutrinária, sempre nós tivemos. Você mesmo é um estudioso de várias infiltrações místicas, sincréticas e outras que podem surgir de tempos em tempos para confundir, para fazer com que a pessoa tenha uma nova interpretação daquilo que se teria enquanto unidade doutrinária. Coisas absurdas, né? Que em termos de unidades doutrinárias a gente pode falar. Eu vou falar um caso só que é mais conhecido, mas o rustanguismo, por exemplo, né? Que é um exemplo clássico de tem inconsistências gritantes ali com relação à doutrina espírita, só que algumas pessoas continuam achando que isso seja coerente com o espiritismo. Então, você tem pontos antagônicos, e aí, na questão racional, não dá para uma doutrina sobreviver com pontos antagônicos. Mas são grupos pequenos. Eu estou falando um só de exemplo. E conversando outro dia sobre o movimento espírita, veja que nós temos diferentes graus de compreensão, de maturidade. Então, imaginem o núcleo doutrinário, né, como se fosse fazer uma analogia, tá? Imagine que o núcleo doutrinário ele é compreendido por diferentes pessoas. Quanto mais próximo, né, desse núcleo, quanto mais maturidade e compreensão, mais você tem uma concepção sobre doutrina espírita. Quanto mais afastado desse núcleo, você até pode se dizer espírita, ler obras espíritas e tal, mas se você não tiver uma concepção, você está mais afastado desse núcleo. Você vai falar assim, então tudo isso é movimento espírita? E ele é heterogêneo. O movimento espírita não é homogêneo. Nós temos pessoas com diferentes graus de compreensão e maturidade doutrinária. E aí a gente vai pegar um grupo que está afastado do núcleo e promovendo algum tipo de movimento, alguma situação contraditória até com os princípios doutrinários, fala, nossa, o espiritismo está rachando. Não é que ele está rachando, são manifestações de pessoas imaturas doutrinariamente, mas que não abalam o núcleo. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a doutrina espírita independe, tá, das pessoas. O espiritismo, ele está aí como ensino. A pessoa que se aproxima com mais da sua essência ou não.
Quando alguém diz que existem vários espiritismos, é um tremendo equívoco. O que nós temos é um espiritismo com diferentes interpretações ou graus de maturidade. Aí sim, mas é um espiritismo só. É um só. E aí, essa questão que você coloca sobre infiltrações e unidades, e cismas e rachas, estão nessas esferas, eu diria, mais distantes do núcleo do espiritismo, porque não entenderam o que seja espiritismo, inclusive no caso da política, igualmente, as pessoas acham que vão privilegiar mais conceitos políticos, partidários, ideológicos do que o espiritismo, ele está mais longe do núcleo do espiritismo. Então, eu estou fazendo uma analogia só para deixar mais claro. Essas pseudo-propostas revolucionárias, né, elas geralmente estão bem longe do núcleo do espiritismo. Ah, mas quem que está próximo ao núcleo? São seres privilegiados? Não, são seres que humildemente reconhecem a sua pequenez, que reconhecem em Kardec, no caso das obras, né, da codificação, uma necessidade de estudo constante que nós temos que nos aprimorar. Não existe professor de espiritismo, doutor em espiritismo, nós somos aprendizes do espiritismo. E aí eu vou encerrar dizendo a frase que Herculano Pires disse no livro A Pedra e o Joio. Quem acha que o espiritismo está desatualizado é porque ele não compreendeu e deve se atualizar em Kardec, porque ele não entendeu o que seja de fato espiritismo. Então, eu encerro dizendo que essas propostas mais revolucionárias ou fora da curva são pessoas com imaturidade doutrinária, mas que, como todo mundo, estamos todos evoluindo. Quem sabe um dia ela reveja esses próprios aspectos. Perfeito. Agora vamos à parte das perguntas, né? O pessoal anda participando muito aqui, eu tenho acompanhado, o chat realmente está bem quente, né? Esse tema é um tema realmente que atrai bastante a atenção das pessoas, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Eu separei aqui 3 perguntas. A primeira é da Rose Ribas, nossa amiga Rose Ribas, que pergunta o seguinte, Marco: se existe um debate público sobre ideologias que querem aprovar aborto, eutanásia, drogas e outras aberrações, esses temas não podem ser abordados na casa espírita? Qual é a sua posição? Certamente em grupos de estudos, né? Vamos pensar em casa espírita agora. Sim. Dentro da casa espírita, nós temos alguns ambientes. Tem aquele que recebe quem está chegando à casa pela primeira vez, que talvez nem termos espíritos a pessoa conheça, ou primeiras noções ela está tendo, ela foi lá buscar conforto e esperança para algum problema que ela está tendo. Nós temos grupos de estudos que efetivamente, esses sim podem se organizar conforme também o grau de conhecimento das pessoas participantes ali, e nada impede que em grupos de estudos, não em palestra pública, em grupos de estudos, nós possamos trazer o que a doutrina efetivamente diz, no sentido, apresenta, pelo ensino dos espíritos, que passou por um critério de validação sobre aquela proposta. E em momento algum, nós vamos impor opiniões ou convicções particulares, porque no grupo de estudos, todos também têm lá o seu processo de amadurecimento, de reflexão. E, de maneira respeitosa, nós podemos falar assim: olha, eu entendo a sua perspectiva, porém eu vejo dessa maneira, o que você acha? Vejam que esse diálogo ele é muito mais produtivo do que chegar alguém numa tribuna espírita e falar assim: olha, isso, isso e isso. Nós não somos igreja em que nós temos um representante divino para expressar a verdade, ou seja, ele o elo sagrado. Não existe isso. O que existe são atividades na casa espírita que favorecem a reflexão, principalmente do autoconhecimento, para nos transformar moralmente, e não para impor para a pessoa ideologias outras, ou muito menos aquele cabresto que nós comentamos. Então, eu sou totalmente favorável a trazer questões que estão presentes. Nós falamos aqui de várias, falamos do aborto, né, como a Rose coloca muito bem aqui, falamos da eutanásia, tudo isso está previsto lá os espíritos. Kardec perguntou e os espíritos responderam. Vamos estudar esses tópicos, o que a doutrina espírita diz sobre esses tópicos.
No caso das drogas, né, Kardec se serve do álcool, no caso, né? Nós podemos também fazer um paralelo com isso. Inclusive, ele até comenta, aquele que comete um crime sob o efeito do álcool, Kardec diz que ele comete 2 crimes. Porque ele não está isento. Primeiro que ele foi frágil o suficiente para se intoxicar. Segundo, que as consequências do que ele fez, a responsabilidade dele. Então, veja que nós podemos trazer várias questões e discutir essas questões, mesmo que os termos da época, hoje nós podemos usar alguns outros termos, tomando cuidado do anacronismo, né, para a gente não cometer isso, vai ser bem pertinente. Então, sim, existe possibilidade, viu, Rose? Em grupos de estudos, nós discutirmos qualquer tema pertinente aí à doutrina espírita, tomando cuidado da condução não ser enviesada, como a gente acabou de falar aqui, com ideias, vamos chamar, pré-formatadas, materialistas, principalmente. Arthur, se você permite, eu queria Claro. só falar alguma coisa sobre o aborto. Por quê? Porque eu tenho o livro e faço palestras sobre aborto. É óbvio que o foco meu é como o espiritismo vê a questão do aborto. Eu não vou para lado nenhum. Agora, dentro do contexto hoje nosso, se perguntar ao Paulo, você quer falar sobre aborto aqui na minha casa? Eu falo assim, não, agora eu não quero, não. Deixa passar esse problema todo, lá na frente eu falo, porque dá a impressão que é política. E eu acho que é um momento inadequado de falar. Agora, deve falar sim, deve explicar um pouco, estudar em terra também, explicar um pouco qual a visão da doutrina espírita sobre aquele ponto, sem nenhum viés ideológico, político, de qualquer espécie. Exatamente. E eu diria até mais, viu, Paulo? Tem gente que não sabe separar as próprias atividades dentro da casa espírita. Como a gente acabou de falar, palestra pública é para oferecer conforto, consolação, não é para doutrinar, não é para fazer nenhum trabalho aí de aula. A aula é diferente de palestra. Então, a palestra pública, ela se serve para você envolver, para você trazer a pessoa que está vindo à casa pela primeira vez, para ela se sentir confortável e tomar contato com o Espiritismo. E mesmo quem já conhece o Espiritismo, reforçar o seu conceito agradável, principalmente no aspecto moral, sem imposição de pautas polêmicas. Grupo de estudos, atividades instrutivas é outra coisa, é outra abordagem, exige preparo para você preparar um programa, preparar a aula que você vai fazer e afastar, dentro do possível, opiniões. Por isso que cursos de expositores, que deveriam se ter mais, por sinal, cursos de expositores são importantíssimos. Não basta boa vontade, não basta a pessoa, aquele lá fala bem, põe ele para dar aula, põe ele para fazer palestra. Não! Primeiro ele tem que se preparar, a responsabilidade é enorme. Por que nós temos que tomar cuidado? Na casa espírita, geralmente falta trabalhador, né? Ainda mais depois da pandemia agora, muita casa aí ficou até com menos trabalhadores. Não é porque a casa espírita precisa de trabalhador que ela vai, pela aparência ou pela pessoa que fala bem, tem boa oratória, vamos colocá-la para falar, sendo que ela não terminou os cursos, sendo que ela ainda precisa amadurecer um pouco mais em vários aspectos. Nós temos que pôr pessoas, ainda que ela possa treinar a oratória, mas o principal é o conteúdo. Não importa que ela tenha problemas ou dificuldades para falar, é o conteúdo. Claro que o ideal é ter todo o conjunto, mas antes, o que é mais importante, a partir do momento em que nós subimos numa tribuna, nós estamos falando em nome do Espiritismo, não é em nome da pessoa. E aí cai um outro problema. Se ela não estiver bem preparada consigo mesma e não estiver também consciente da humildade e responsabilidade que tem que ter, ela se envaidece. Quantas pessoas nós já vimos decaírem porque se envaideceram, porque tiveram uma boa visibilidade nas primeiras expressões, foi muito elogiada, né? A pessoa começou a se sentir importante e a partir daí ela se desviou. Isso é muito comum. Então, tem que ter muito cuidado com isso, viu, Paulo? Só reforçando, o aborto é um dos que não é qualquer expositor que vai falar sobre aborto de maneira adequada. Não é mesmo, com certeza. Não é mesmo. Não é. E igual outro também, tema delicado, homossexualidade também não é para qualquer Também. Um. Com certeza. Também. Exato. Não é só esse, qualquer outro tema, a pessoa tem que
abordar isso de maneira adequada, sem vivenciar ou expressar angústias e problemas que ela traga com o próprio tema. Se ela não se sentir confortável em falar de algum tema, não tem problema nenhum. Fala lá para o dirigente, olha, esse tema aí eu preferiria não falar, eu gostaria de falar outro tema. Não tem problema fazer, é mais honesto fazer isso do que a pessoa assumir a responsabilidade de falar sobre algo que ela não consegue, ou ela teve alguma experiência que prejudica com que ela aborde aquele tema. Vários casos psicológicos poderiam ser resolvidos se tivessem um amparo, um auxílio profissional da pessoa para alguns temas. Tem temas que a pessoa tem bloqueios, tem temas que ela tem dificuldade de falar, porque ela vivenciou alguma experiência que direciona para algum caminho. E aí ela vai falar da experiência dela, não vai falar do espiritismo. Isso é o grande problema. Temos aqui a segunda pergunta, de 3, né? Uma pergunta bastante interessante, que eu tenho certeza que o Marco vai ser bem direto aí em relação a isso, né? Porque a pergunta é a seguinte: amigos, tenho uma dúvida. Existe alguma informação, não é posicionamento, né? De uma possível relação da doutrina espírita com o comunismo ou com o liberalismo? Justamente correntes de pensamento bem antagônicas. Tá bom. Canindé, né, que mandou. Canindé, primeiro é uma pergunta bem pertinente e também nos deixa aqui a reflexão, com o cuidado daquilo que a gente acabou de falar, de entender o que significa hoje comunismo e liberalismo com as nossas lentes, para trazer isso naquilo que os espíritos disseram. Eu vou até dar um exemplo. Erasto, numa comunicação aos operários de Lyon, Kardec reproduz está lá no livro Viagem Espírita. Kardec, num dos seus discursos, ele reproduz uma mensagem do espírito Erasto, que eu particularmente gosto muito. Erasto, ele se dirige aos operários de Lyon, alertando aos operários para tomarem cuidado mesmo com essas ideias que estavam surgindo ali naquele momento, de caráter materialista, tá? E ele cita literalmente a palavra para tomar cuidado com o comunismo antissocial. Está lá na Viagem Espírita de 1862. O que o Erasto está dizendo? Não se deixem levar pela empolgação e pela paixão por ideias materialistas que prometem a igualdade. E aí Erasto até continua: somos, antes de tudo, defensores da liberdade individual. Então, qualquer doutrina que tolha a liberdade individual, não importa o nome, qualquer uma que tolha a liberdade individual, que prejudique o voluntariado, que prejudique a espontaneidade, que obrigue a pessoa e que tente formatar consciências, ela não é bem-vinda. Eu não reduziria, que seria bem, até quase que é algo que muita gente faz, né? Seria desonesto intelectualmente dizer a doutrina espírita é mais próxima dessa ou daquela, que nós acabamos de dizer. São contextos diferentes. Eu diria o seguinte: qualquer proposta que valorize o indivíduo, que respeite o indivíduo, a liberdade, e que faça com que ele tenha condições de aprender e desenvolver-se por si só, ela tem uma característica diferente do que aquela condição coletivista que quer impor vontades dos dirigentes daquela coletividade para o indivíduo, dizendo que é a vontade do povo. O que eu estou dizendo é o seguinte: é muito mais grave o populismo do que outras nomenclaturas que a gente poderia ter. Então, eu tomaria cuidado em fazer qualquer associação com uma ou com outra. Eu só diria que Kardec e os espíritos, e eu vou me ater à mensagem de Erasto, tá? O que nós devemos prezar é a liberdade de consciência e de escolhas. Tá? Se nós temos a liberdade de consciência e escolhas, qualquer coisa que tente nos formatar ou colocar cabresto, nós temos que olhar com cuidado. Tá? Então, eu diria para reflexão, sem nenhum tipo de proposta de reduzir o espiritismo, que é maior que qualquer uma dessas nomenclaturas, para uma delas. Tá? Perfeito. E a nossa última pergunta de hoje vem da Fernanda Linhares. Ela pergunta o seguinte:
Com essa polarização toda, será que o movimento espírita acelerou o racha ou sempre existiu essa lacuna? Obrigado, Fernanda. Olha, Fernanda, eu diria que simplesmente nós estamos tomando contato como nós somos mesmo, né? Como as pessoas são. Desde o momento que nós tivemos o advento da internet e das redes sociais, passou-se a dar voz a muita gente. E aí nós começamos a tomar contato com o nível de conhecimento e, inclusive, de abordagens ou perspectivas que nós temos sobre diferentes assuntos, coisas que antigamente, quando eram mais restritos os canais de comunicação e divulgação, existiam filtros que evitavam que nós ouvíssemos qualquer coisa, né? Nós temos hoje uma grande gama de fontes de informação. Essa polarização, ela apenas reflete algo que está na sociedade, ou seja, está na sociedade, vai se refletir em qualquer ambiente, né? Por isso que eu falei que dentro da casa espírita a gente tem que resguardar esse ambiente, não que nós estejamos alienados, a gente não vai provocar cisão ou algum tipo de conflito, porque não é esse o objetivo. Então, eu não diria que está rachado, não diria que teve nenhum tipo de cisão ou lacuna. Eu só entendo que está se conhecendo com mais propriedade o perfil daqueles que se dizem espíritas e, claro, como é ser humano e como é cidadão, ele vai se posicionar em diferentes contextos. O que é muito, diria, triste é nós fomentarmos essas divisões e essas discussões, achando que se não tiver, e eu vou usar uma palavra que alguns grupos usam, mas que ela é muito impertinente e imprudente, a luta, né? Porque se eu não tiver a luta em prol dos valores e daquilo que eu acredito, a pessoa quase que não consegue dormir em paz, né? Tem problemas de consciência. Você não precisa brigar com o outro. É a mesma coisa que os nossos irmãos de outras religiões, evangélicos, que querem pregar em praça pública, querendo que o outro escute e se converta. Porque para ele é um dever fazer isso. Como tem gente que é militante que acha que é um dever querer converter o outro ou criar uma situação de direcionamento de voto. Tá? No nosso momento, como o Paulo falou muito bem, a gente está num momento muito sensível, muito delicado. A gente vai ter eleição agora. Cada um vote em quem quiser. Não tem essa de espírita votar nesse ou naquele. E como nós temos liberdade de consciência, e aí resgatando o que Kardec fazia, naquela época, na SPI, alguns falam assim, não, era proibido falar de política, era proibido. Era nada, no sentido de que existiam grupos ali antagônicos, inclusive de Napoleão III. O Arthur tem um trabalho, um colega nosso, o Erivelto, também fala muito bem disso. Nós temos elementos para entender que o contexto sociopolítico ele faz parte da vida em sociedade. Não existe racha quando você tem uma unidade de princípios e valores. E eu vou finalizar a resposta com aquilo que Kardec fez no discurso do dia 1º de novembro de 1868, quando ele trabalhou a questão do espiritismo ser ou não religião, no discurso que ele fez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no Dia dos Mortos, né, dos finados. Kardec, depois de quase 11 anos, né, sem entrar nesse mérito com mais propriedade, ele finalmente diz o seguinte: o espiritismo, ele não é religião no sentido institucionalizado, com paramentos, rituais, ele não se aproxima, ele não compete com nenhuma outra religião já instituída, porém, ele é religião no sentido filosófico, e disso, Kardec disse, né, nós nos glorificamos, que existe um laço de afinidade e de pensamento entre os adeptos do espiritismo, independentemente da posição política da pessoa. Então, quando nós mantivermos esse laço de afinidade, nós vamos amar ao outro, ele preferindo este ou aquele partido, candidato, posição ideológica, nós vamos amar ao outro, porque nós temos um laço que é, por sermos espíritas, que é superior a estas coisas mais materiais de partidarismo.
Quando nós entendermos isso, aí efetivamente nós estamos nos tornando, ou estamos mais próximos dessa religião filosófica que Kardec se posicionou em termos de laço, de unidade e de harmonia. Enquanto houver antagonismo, a pessoa ainda está distante dessa harmonia que nós tanto buscamos entre os adeptos, mas não só entre nós, para não sermos exclusivistas, mas entre todos. E aí sim nós vamos conseguir efetivamente trabalhar e exemplificar aquilo que nós abraçamos, que é amar a todos indistintamente. Estamos longe disso? Podemos amar mais uns do que outros, mas nós estamos crescendo. Nós não podemos desistir. Vamos em frente, a gente vai conseguir. É isso. É isso aí, né? Realmente excelentes ponderações, considerações, informações, né, que muitos ainda desconhecem, né, do próprio movimento espírita, do próprio posicionamento do espiritismo frente a essa questão toda. Tivemos uma grande participação, né, uns concordando e discordando uns dos outros, mas acredito que todos concordando com o que aqui foi exposto, que foi exposto com muita moderação, com muita, né, pertinência perante os fatos e o próprio posicionamento da doutrina espírita. Bem, antes de passar, então, a palavra ao Marco para as considerações finais dele, Paulo, deseja comentar alguma coisa? Não, só gostaria de agradecer ao Marco, né, pela participação, muito ponderado. Volte sempre. Por favor. Tá feito o convite aí. Tá feito. O Zé Aparecido estava me mandando mensagem aqui, que estava gostando bastante. Eu acho que ele vai querer conversar com o Marco depois. Legal. Bacana. Bem, pessoal, agradecemos a vocês todos aqui. Realmente não deu para colocar todos os comentários, né, na tela, até peço desculpas, mas realmente vocês estão vendo aí que são muitos os comentários, né, alguns, né, pertinentes, outros nem tanto ao que o Marco estava falando. Né? E agradecemos, portanto, a todos pela presença e na quarta-feira que vem, né, estaremos aqui novamente, mas antes a gente efetivamente se despedir, gostaria que o Marco fizesse as suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite, desculpa se eu passei do tempo aí alguma coisa, às vezes a gente se empolga e vai falando, né? Agradeço a você, Arthur, e ao Paulo pelo convite, ao Zé Aparecido, né, pelo suporte também que ele está nos dando, aos amigos internautas, eu não estou lendo, depois você me conta aí o que aconteceu aí no chat, mas o importante é que nós tenhamos o seguinte: independentemente do assunto, ele desperta paixões, ele desperta uma série de questões aí que envolvem posicionamentos pessoais. Nós estamos, mais uma vez, aprendendo com erros, com acertos, mas o mais importante seria nos amar. E ninguém que se diz tolerante, ninguém que se diz respeitoso, vai conseguir fazer alguma coisa se não começar com pequenas coisas. Então, a primeira delas, né? Vamos olhar o outro não como inimigo, mas como irmão. Ainda que nós possamos achar que ele esteja errado, que ele tem uma outra compreensão da vida, uma cosmovisão diferente, vamos procurar amar no sentido de respeito. Não é amar hipocritamente, né? De falar, vem cá, vou te servir um café lá em casa. Não é nada disso. É respeitar. Isso é amar ao próximo. Então, nós vamos amar ao próximo, respeitando ao próximo, com civilidade e não com aquele tipo de postura agressiva. Afinal de contas, nós temos o conhecimento do Espiritismo. Vamos aproveitar esse conhecimento, né, para que nós tenhamos um futuro mais agradável e não tenhamos que voltar novamente nos mesmos pontos que nós não conseguimos desenvolver. Muita paz para todos. Mais uma vez, Arthur, Paulo, Zé Aparecido e amigos internautas. Bacana, Marco. Então, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, né, a própria presença do Marco, do Paulo, sempre aqui conosco. Né? E nos vemos na próxima quarta-feira, às 20 horas. Vamos deixar aí no ar, né? Fazendo vamos ter uma surpresa aí, quem sabe, aí no próximo Polêmica Espírita, mas sempre trazendo aqui convidados que certamente vão agregar muito, né, aos nossos conhecimentos, não só pelo tema polêmico, mas principalmente pelo esclarecimento que a doutrina nos traz. Né? Então, esperamos vocês na próxima quarta-feira.
às 8 da noite, em mais um Polêmica Espírita. Até lá, pessoal. Uma boa noite, bom descanso a todos. Tchau, tchau.